tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Bora para mais uma célula? Na célula de hoje eu vou contar uma história de uma jovem judia chamada Esther. Judia faz parte do povo judeu, são as mulheres do povo judeu, que são o povo de Deus daquela época, o povo escolhido do Senhor, eram os judeus. Então Esther, ela era uma jovem judia e ela foi criada pelo primo Mardoqueu, porque os pais dela faleceram. Então a única pessoa que pôde ajudar ela foi o primo dela, Mardoqueu. E aí, o rei daquela época estava para escolher a nova rainha. E aí ele pegou várias mulheres jovens, inclusive Esther, e levou para um lugar chamado Harém. Harém era um lugar, um pátio, onde foi levada várias mulheres jovens para elas passarem por tratamento de beleza, para ficarem mais bonitas para o rei. E lá, o rei foi lá até esse local para escolher a sua nova rainha. E adivinha quem ele escolheu? Esther. A Esther foi escolhida para ser a nova rainha. E aí, algum tempo depois, bem depois, Esther já era rainha. Mardoqueu, que era primo de Esther, arrumou uma briga com Amã. E Amã, ele era o melhor amigo do rei. E esse Amã era o mais poderoso abaixo do rei. E porque arrumou briga com Mardoqueu, o que ele fez? Não é só o Mardoqueu que vai pagar, não, por essa briga. Vai ser todo o povo judeu. E aí ele prometeu matar todos os judeus. Só que lá no palácio, ninguém sabia que Esther era judia. Ninguém sabia que Esther era judia. E aí Mardoqueu, sabendo que Esther era rainha, foi escrever cartas para pedir ajuda para Esther. E nessas cartas ele dizia: Esther, estão querendo matar o seu povo, os judeus. A gente precisa que você vá lá e converse com o rei para que ele não deixe isso acontecer. Só que Esther estava com muito medo. Porque naquela época, qualquer pessoa que fosse na presença do rei sem ser chamada, o rei podia mandar matá-lo, inclusive a rainha. Então nem a rainha podia chegar lá à presença do rei sem ser chamada. Então Esther estava com muito medo e respondeu para Mardoqueu que não ia não. Porque se ela fosse, ela podia morrer e ela não queria ir. E aí Mardoqueu enviou uma nova carta para Esther e falou assim: se você está achando que você vai escapar da morte dos judeus só porque você é rainha, tá muito enganada. Lembre-se que além do seu povo, você também pode ser morta. Aí na hora Esther se lembrou de quem ela era, se lembrou do passado dela, se lembrou quem ela era em Deus e que Deus tinha colocado ela lá como rainha por um propósito. Então, Esther pediu para todos os judeus orarem e jejuarem por ela, para que ela pudesse ir lá falar com o rei, mas com cobertura espiritual, para que Deus estivesse presente com ela. E ela foi falar com o rei. E aí, naquela época, em sinal de que o rei ia ouvir a pessoa, o rei, ele abaixava o cetro. Você sabe o que é cetro? É um pau de metal, né, Paulo? É um cabo de metal, todo decorado, todo cheio de pedra, essas coisas, todo bonito que o rei segura. E aí ele pegava aquilo em sinal de que a pessoa podia falar e abaixava. E aí quando Esther estava na presença do rei, sabe o que o rei fez? Estendeu o cetro e ouviu Esther. E aí ele salvou o povo de ser morto. Ele não deixou que o povo de Israel, os judeus, fossem mortos. E aí o povo foi salvo, porque Esther foi falar com ele. Agora, crianças, pensa comigo. Se Esther se recusasse e não se lembrassem de quem ela era em Deus, será que o povo dela e ela estariam vivos? Ficariam vivos? Não ficaria vivo. Eles ia acabar todo mundo morrendo. Mas Esther, se ela não tivesse Mardoqueu para lembrar ela não ia lembrar e ela teria morrido. Ela tinha uma pessoa para orientar ela, tinha uma pessoa para ajudar ela, para falar para ela o que ela estava fazendo de errado ou não. Assim também é na nossa vida. A gente está repleto de pessoas que nos leva para mais perto de Deus, que quando a gente erra, tá lá para nos ensinar a fazer o correto. Quem é a pessoa aí na sua casa que te faz lembrar do que você está fazendo certo ou errado? A mamãe e o papai, eles estão aí para ensinar vocês a andar no caminho do Senhor, como eu também, crianças. A tia também está aqui para lembrar, para ajudar vocês a andar no caminho certo.
Assim foi Mardoqueu na vida de Esther. Lembrando Esther de quem ela era e quem era Deus na vida dela. Assim é na nossa vida. A gente jamais pode se esquecer de quem nós somos e quem é Deus em nossas vidas. Beleza? Essa foi a nossa célula de hoje. Lembre-se, criança, de quem vocês são em Deus e sempre escuta a mamãe e o papai quando estão corrigindo vocês, porque é para o bem de vocês, ok? Vamos pro desafio dessa semana? Eu desafio vocês a desenhar uma rainha Esther mais bonita do que a minha. Duvido vocês conseguirem desenhar uma rainha Esther mais bonita que a minha. Aí vocês mandem pra tia por foto no WhatsApp, tá bom? Lá no grupo da célula, tá? Não esquecem de responder o desafio. Crianças, beijos e até o próximo vídeo.